Bora para a segunda. Segundo ponto para destrinchar seria o que nós chamamos de encontro de móveis. Olha só, eu tenho uma primeira função horária de um móvel A. Então SA, esse A significa um índice, que vai ser a posição inicial do A, mais a velocidade do A vezes o tempo. Tá? Eu só estou colocando o índice. Mas eu tenho do lado um móvel B, também com uma função horária. E eles estão em movimento. Em algum momento esses dois vão se encontrar. Para que os dois se encontrem, eu tenho uma condição. A posição final do A tem que ser igual à posição final do B. Só isso. Não tem nenhum, não é mistério não. Essa é a única condição para que dois móveis se encontrem. A posição final de um tem que ser igual ao do outro. Não é assim que funciona no encontro? É quando dois estão na mesma posição? Então, bora ver como é que isso funciona mesmo na prática. Olha o que diz. As funções horárias do espaço de duas partículas A e B que se movem numa mesma reta orientada são dadas no SI, ou seja, metro por segundo, metro e segundo, né? Tá aí. Então o SA tem 4T e SB 120 menos 2T. A origem dos espaços é a mesma para o estudo dos dois movimentos, lógico que não ia dar tilt. O mesmo ocorrendo com a origem dos tempos, ou seja, o mesmo cronômetro foi de tanto um quanto o outro foi disparado no mesmo momento. Determine a distância que separa as partículas no instante t igual a 10 segundos. Bom, a questão não pediu, mas eu vou determinar aqui, imaginando que isso aqui é dos espaços, né? Eu vou representar onde que esses indivíduos estão. Então aqui seria a nossa origem. O móvel A, tá vendo a função dele? S igual a 4T. Ué, Tiago, cadê aquele termo que não tem o T, que no caso seria a posição inicial? Bom, é zero, tá? Aí é como se fosse S igual a 0 mais 4T. Então o móvel A, ele está na origem dos espaços. Que legal. A velocidade dele é 4. Deixa eu colocar aqui, ó. 4 metros por segundo. Certo? É isso que a função horária dele está dizendo. Já o móvel B, ele está na posição 120, dá para perceber ali? Que ele tem o termo independente, o termo que não tem o T. Esse aqui é o B. Ele está com uma velocidade de menos 2. O que significa isso? Significa que ele está com 2 metros por segundo, só que no sentido contrário da trajetória. É isso que aquela função horária está dizendo. O B está na posição 120 e está andando com 2 metros por segundo para trás. A questão não pediu isso, tá? Não pediu. Ele quer saber a distância que separa as partículas no instante t igual a 10. Então, se eu descobrir onde cada um está no instante 10, eu consigo fazer isso. Bora ver? Se eu estou viajando. O móvel A, onde é que ele vai estar no instante 10? A função dele é 4T. 4 vezes T. Então, ele vai estar na posição 40 metros. E o móvel B? O móvel B, a função dele é 120 menos 2T. Bom, menos 2 vezes 10 dá menos 20. Então, 120 menos 20, 100. 100 metros. Então, olha lá. Um vai estar na posição 40. Será que eu risco rapidinho aqui? Um vai estar na posição 40 e outro vai estar na posição 100. Tá meio fora de escala aqui, tá? Mas é mais para nós percebermos o que está acontecendo. Então, esse aqui é o móvel A, que ele andou e foi até 40. Esse aqui é o móvel B, que ele andou e foi... Qual é a distância que separa os dois? Bom, essa distância nada mais vai ser do que a posição do B menos o do A. Então, 60 metros separam esses dois. Duvido se foi difícil isso. Bom, esses dois não nos interessam mais, né? Só vai complicar nossos cálculos. A letra B diz assim, o instante em que essas partículas se encontram. Para encontrar,
a posição final do A tem que ser igual à posição final do B, certo? Como é que isso funciona? Olha, SA igual a SB. Quanto é que vale SA? Olha essa equação. Está me dizendo que o SA vale 4T. E quanto vale SB? Essa equação está dizendo que SB vale 120 menos 2T. Ai, como a matemática é facinho, rapaz. Como é que o povo se enrola? Beleza, todo mundo que tem T vai para um lado, então 4T mais 2T igual a 120. Então ficou 6T, né? Igual a 120. Passo esse 6 dividindo. Já está fazendo de cabeça a conta aí, né? Então, aqui deu 20 segundos. Então, que significa que em 20 segundos, esses indivíduos vão se encontrar. Os dois vão estar na mesma posição. Tomara que eles não tenham se chocado, não tenha sido um acidente. Ele está pedindo em que posição, em que momento... Momento não. Momento a gente já viu, né? Que foi em 20 segundos. Mas em que local os dois se encontraram? Eu vou simular aqui esse encontro, tá? Os dois deveriam estar na mesma posição, mas tá bom. Vou fazer desse jeito. Os dois se encontraram. De repente estão numa rodovia e vão se cruzar aí. Bom, eu sei em que momento eles se encontram. É só pegar esse tempo e jogar na equação de qualquer um dos dois. Lógico, não sou besta, eu vou jogar na do SA, que é mais fácil. Né? Essa função horária do A, só 4T, jogo 20 lá. Porque em 20 segundos, que posição que ele está? Vai ser a mesma do outro. Então, esses dois vão estar na posição 80. E assim nós vamos destrinchando a função horária. Beleza? Sem confusão, né? Bora para a última abordagem. Interpretação gráfica.